Vamos então para o texto bíblico dos versos 1 a 9. Vamos ler mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará ele o Espírito do Senhor, sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão, novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Louvado seja Deus, que chegue esse dia em nome de Jesus, não é mesmo? Normalmente esse texto ele é lido e meditado na época do Natal, porque ele diz respeito à vinda de Jesus, a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então ele é muito comum, mas por que lê-lo neste último domingo de julho, na época do fim das férias escolares, na época do retorno das atividades da cidade? O trânsito vai aumentar, as crianças vão voltar aos estudos, os pais com a rotina, com as metas. Para aqueles que saíram de férias, também vão ter que voltar às atividades. Por que esse texto? Como esse texto pode nos guiar nesse nosso retorno às atividades? Bom, esse texto fala do nascimento de Jesus e da esperança que nasce com Jesus. E ele fala de um reino, de um novo tipo de reino, onde tudo é muito diferente. Os animais que são predadores estão junto com as presas. As crianças pequenas podem brincar com as cobras. Aquele que está desmamado pode colocar a mão na toca de uma cobra. E ali haverá paz, e ali haverá tranquilidade, porque ali o Senhor se fará conhecer. Queridos, esse texto é importante ser lido nesse momento, porque é com essa visão que nós temos que retornar às nossas atividades. Não é só voltar às atividades, voltar à rotina, porque julho está acabando e as férias se foram. Voltar àquela vida rotineira, de atividades comuns. Não, nós vamos voltar na expectativa santa de que Jesus vai voltar. Afinal, ele pode voltar já nesse semestre. Já pensou se ele volta em agora setembro, outubro, novembro? Nós não devemos perder de vista essa esperança, porque a esperança norteia o presente. Não é assim? Eu sonho em comprar um carro, então no futuro, mas no presente, Paulo, eu começo a guardar dinheiro. Eu sonho em fazer uma viagem de férias, é lá no futuro, mas eu tenho que no presente tomar algumas atitudes. Esse é o espírito do texto da profecia de Isaías. Essa é a nossa esperança real e concreta, da vida gloriosa com o Senhor. Portanto, o nosso presente tem que ser transformado e impactado. E eu estou seguro de que é na missão de Deus em que eu quero empenhar o meu tempo, justamente porque o nosso tempo tem validade. Tem validade, sabemos disso. O tempo de ensinar as crianças nos caminhos que devem andar, porque elas no adulto não se desviarão deles no futuro, Provérbios 22:6, tem validade. A infância passa, a juventude passa, a vida adulta passa e a velhice passa. Mas como eu vou passar esses meus dias? E aí eu quero tirar à luz desse texto 3 aplicações breves a respeito do caminho que Deus nos convida, essa trilha. Primeiro, existe aqui uma ideia de trilha. Jesus, o rebento, de Jessé sairá um rebento. Ele nos mostra um caminho, e ele é o caminho. Ele trilha uma jornada, enquanto Jesus está aqui, de santidade, de visão no reino,
E ele convida os seus discípulos a andar nesta mesma jornada. Existe sim um caminho. Na Bíblia existe um caminho a ser seguido. Hoje em dia tem tantos caminhos para fazer tantas coisas, né? Tantos caminhos, mas existe sim um caminho que é seguro, onde chovem chuvas de bênçãos. O profeta anuncia a vinda de um Messias criança, e sobre essa criança repousaria o Espírito de Deus, e ela reinaria. Aí temos aqui alguns adolescentes, né? Espera aí, um reino nas mãos de uma criança? Irmãos, isso não é estranho. Na história do Brasil, no Império, nós temos alguém que governou, se tornou imperador aos 5 anos de idade. Quem se lembra? Dom Pedro II. Com 5 anos de idade ele se torna imperador do Brasil. Ele vai assumir o governo na plenitude com, quem se lembra de história? A Ana Cília. Essa é uma homenagem à Ana Cília, que é professora de história, né? Aos 14 anos. A história é dita, que ele foi um governante culto, sensível às artes, à educação, governou aqui o Brasil na época do Império por quase 50 anos. Mas apesar das suas virtudes, tão jovem, ele era limitado e falível, e o seu reinado chegou ao fim com a proclamação da República. Esse é o Dom Pedro II. Na Bíblia nós também temos um rei que assumiu muito jovem. Quem se lembra? Josias. Está lá, nós podemos ver a história de Josias. O rei Josias iniciou seu reinado com 8 anos de idade, consta lá em 2 Crônicas 34:1. Ele promoveu uma reforma muito importante, ele resgatou a palavra de Deus. Ele foi um homem importante, muito jovem também, restaurou o culto, mas ele era limitado em suas capacidades. Ele morreu e o caos voltou. Dom Pedro morreu, II morreu, e nós continuamos com muitas lutas. Segundo os estudiosos da Bíblia, o rei Josias, ele sinaliza a vinda do Messias criança. Mas a diferença de Jesus para os demais no texto é o seguinte: aquelas crianças, seja o rei Josias, seja Dom Pedro II, eles receberam orientações humanas, mas é dito na profecia que sobre Jesus repousou o Espírito de Deus. Ele não atuou numa força da sua humanidade, porque Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, mas no poder do Espírito. E essa profecia trata da primeira e da segunda vinda de Jesus. Esse é o nosso Senhor que nós podemos confiar. Lá no céu não haverá mais dor, nem câncer, nem maldade, nem corrupção, porque o reino de Jesus, nesse caminho, é o reino da eternidade. Julho passou, o período de descanso passou, agora eu volto ao trabalho, mas com qual consciência? Firme nas promessas do Senhor, buscando as chuvas de bênçãos, ou voltando àquele padrão normal de vida que pode me levar à ansiedade, à depressão, ao anseio, à angústia, ao medo se amanhã eu vou ter o pão ou não vou? O convite aqui é andar pela fé. Mas daí tem um segundo ponto sobre essa trilha de Jesus, e aí eu vou usar o Evangelho de João capítulo 17. Essa trilha, se você estiver disposto a seguir no segundo semestre, ela vai na contramão do mundo. Jesus disse assim, João 17:16: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Jesus não está falando aqui de geografia, ele está falando de identidade. Você, meu irmão, minha irmã, que é cristão, crente de Jesus, você não é deste mundo. A sua pátria não pertence aqui, mas é uma pátria celestial, conforme o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 20. Nós devemos viver o segundo semestre de uma forma diferente. Lembra do profeta Daniel? Daniel viveu de um modo diferente. Ele estava no centro, na capital de um império, da Babilônia. Ele viveu com sabedoria e fidelidade, não se esqueceu de sua identidade no Senhor e influenciou reis. Esse é Daniel. Daniel, ele é plantado na Babilônia, mas com os olhos voltados à pátria celestial. Nós, curitibanos, nós somos plantados em Curitiba, mas vivemos com os olhos na pátria celestial. Como deve ser o meu segundo semestre? Deve ser com fé, na esperança de um tempo em que lobos e cordeiros estarão juntos, leões comendo palha, crianças brincando com serpentes. Essa não é a realidade do mundo hoje,
Mas com a igreja, esse mundo começa. Pastor, na prática, o que isso muda, Bernardo? Primeiro, no mundo existem guerras. O mundo está tomado por guerras no momento. Estamos saindo de um tipo de relação geopolítica multilateral para uma relação bilateral. Multilateral, aqueles organismos, ONU, OMC, OMS, que ainda existem, mas hoje elas estão enfraquecidas. Elas eram, ou ditavam uma dinâmica multilateral, onde existia uma política que de alguma forma determinava a relação dos países, né? Eles não tinham poder de fogo para fazer acontecer a determinação política desses organismos, mas obedeciam-se a esses organismos. Hoje mudou a dinâmica ela está mais bilateral, e aí às vezes tem mais tensões também, né? E guerras. E como um cristão nessa época deve se posicionar? No mundo há guerras, mas nós somos chamados a servir a partir do amor. Eu não vou guerrear, eu vou falar do amor de Cristo. Eu não vou perder tempo, doutora Sandra, com coisas que não vão edificar. Eu quero que saia da minha boca palavras que edificam. No mundo há muito medo, né? Há muito medo. Medo financeiro, medo de como meus filhos vão crescer. Temos aqui jovens e adolescentes, o que vai acontecer? Medos, né? Catarina entrando agora, daqui a pouco na pré-adolescência, medo. Brincadeira. No mundo há medo, mas nós somos chamados a cultivar a fé. E como que eu cultivo a fé? Eu preguei sobre isso semana passada. Lendo a Bíblia, alimentando a minha alma e o meu espírito com a palavra de Deus, buscando o amor, porque o amor lança fora todo medo. O mundo vai me chamar para ficar com isso daqui na mão. O mundo vai me convidar a ficar com isso daqui na mão. Mas eu sigo a trilha das chuvas de bênçãos que segura isso daqui na mão. Pastor, mas eu tenho a Bíblia nessa daqui também. Então tá bom, louvado seja Deus, use. Mas se alimente da palavra do Senhor, porque aí você vai estar fortalecido. No mundo há divisões, mas nós somos chamados a promover reconciliações. Reconciliações. Nós somos chamados a promover reconciliações. Ontem, como a pastora Priscila disse, nós estávamos no ônibus indo para Antonina, celebrar os 122 anos da IPI do Brasil. E teve um acidente, um caminhão de óleo tombou. Graças a Deus não houve nenhuma fatalidade. Mas nós ficamos lá umas 2h30 parados, né? Imagine, eu estava com os meus 3 filhos lá. Um de 4, um de 9 e uma de 11. Pessoas com idade avançada, né? E ali Deus foi tocando o coração, falou, por que não cantar? E 2 senhoras começaram a cantar no ônibus. Lindamente, como a Vera cantou. Como também as meninas que estavam aqui cantaram. Lindamente. E também o menino, né? Deixa eu elogiar aqui também o moço que cantou. O presbítero Arthur, né? Foi legal. Aí nós começamos a orar. Falamos, vamos ler a palavra de Deus aqui. E lemos a palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós não somos deste mundo, porque em tudo nós damos graça, porque o Senhor é o autor da vida. Só que isso nem sempre está no nosso DNA, às vezes nós nos esquecemos disso, e isso é ser humano. Mas daí nós ajudamos uns aos outros vamos voltar no trilho, vamos voltar no eixo. E é isso que eu espero que aconteça nesta manhã, que você volte no eixo nesse semestre. Não volte apenas às suas rotinas, mas do rebento de Jessé saiu o Cordeiro, o Salvador, aquele que vai restaurar um novo reino. Não é Dom Pedro II, não é o rei Josias, é Cristo Jesus o Senhor. E Ele é o autor da vida, e Ele cuida de nós, e Ele já nos salvou, né? Então não importa se as relações geopolíticas mudaram, não importa se existem divisões das mais variadas, não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer. O que passou, passou, e eu vou fazer uma leitura, e se tiver que pedir perdão eu peço, e se tiver que mudar o rumo eu mudo, mas lá para frente eu sigo como renovado, eu voo como águias com asas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, numa noite eu posso chorar, mas na manhã vem a alegria. Esse renovo, ele não é humano, ele é divino, porque o Espírito de Deus não é como um relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora e largou o relógio funcionando. Não, Ele é o autor da vida e está aqui presente nesta manhã, junto a você, junto à sua casa e às suas crianças, junto a mim, falando através de mim, falando aos seus corações e trazendo reflexões aos seus e aos nossos corações. Esse é o autor da vida. Eu quero ir para o terceiro e último ponto. Está certo,
eu consigo aprender e consigo identificar que existe uma trilha, existe um caminho do Messias onde tem chuvas de bênçãos. Eu sei que essa trilha vai na contramão do mundo. E por fim, na trilha do Messias, que vai na contramão do mundo, eu entendo que Deus deseja estabelecer o seu reino. Um reino que gradativamente, já e ainda não, ele já está aqui, mas ele ainda não está pleno, né? João 17, capítulo 18, diz assim, Jesus termina a sua oração sacerdotal dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa trilha, ela é para ser compartilhada. E é isso que nós devemos fazer nesse segundo semestre. Seja no seu mestrado, no doutorado, seja na sua escola, no hospital em que você trabalha, no comércio, seja no trânsito que você pega para poder fazer suas vendas, que você possa ir expandindo o mundo. Sabe por quê? Porque veja, apesar da tecnologia, e aqui eu não estou criticando, tá? A inteligência artificial. Apesar da inteligência artificial, apesar do avião, apesar das vacinas que existem, apesar dos avanços, Vinícius, os problemas na época de Jesus são os mesmos problemas de hoje. Os avanços humanos não conseguiram resolver os problemas, porque é só o Cordeiro de Deus que é capaz. Posso tentar provar aqui? Vamos lá. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, uma época rudimentar, arcaica, pré-histórica, existia doenças, mas hoje em dia não tem mais doença, né? Não tem mais doença. Na época de Jesus existiam pessoas oprimidas, mas a tecnologia acabou com isso. O ser humano chegou num tal ponto, Sônia, que não existe mais opressão. Não existe mais endemoniados, acabou o endemoniado, né? Não existem mais conflitos internos e externos. Isso era na época de Jesus, 2000 anos atrás. Não tem mais guerra, não tem mais injustiça, não tem mais exclusão de pessoas, não tem mais medo nem desesperança. Queridos, os mesmos problemas na época de Jacó, de Abraão, de Adão e Eva, de Caim e Abel, são os mesmos problemas hoje, porque eles não serão resolvidos por equipamentos, por parafernália humana. É só Jesus Cristo que vai poder restaurar o preço da morte, que é a queda. Então, nós ainda temos que atuar como Josué atuou, como Samuel atuou, como Débora atuou, como Priscila e Áquila atuaram, como Pedro atuou, e assim vai ser até a volta de Jesus. Fazendo o quê? Orando pela cura de doentes, orando pela libertação de pessoas oprimidas, a libertação de endemoniados, orando para o fim de conflitos internos, buscando a paz em tudo que tiver ao nosso alcance, buscando ser a justiça de Deus no mundo de injustiça. Existe injustiça no Brasil? Existe. Existe injustiça na América? Existe. Existe injustiça em Israel? Existe. E quem sofre? Os povos. Os povos. Poucos, são poucos que determinam se haverá guerras ou não, que estão lá no poder. E são muitos os que pagam o preço em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas existe um trilho, um caminho seguro. Seguro. Um caminho seguro, porque é Jesus quem sustenta este caminho. O caminho onde tem chuvas de bênçãos. Por isso, anunciar e antecipar o reino de Deus continua sendo tão relevante como na época de Cristo, na época de Davi ou na época de Abraão. A inteligência artificial, o avanço tecnológico, não será capaz de trazer o shalom de Deus, porque o reino de Deus não é fabricado por seres humanos, mas ele é recebido e testemunhado pela graça. Pela graça. E Deus quer trazer o reino de Deus sobre a sua casa hoje. Hoje. Onde você estiver. A igreja não deve ser um lugar de fuga do mundo, mas andando na contramão do mundo, preparando para enviar pessoas para o reino de Deus. 122 anos da IPI do Brasil, 122 anos que homens e mulheres escolheram seguir essa trilha de chuvas de bênçãos e que receberam gotas benditas. No dia 6 de agosto, meu avô Mauro completa 90 anos de idade. Ele é um pastor, foi convertido na IPI do Brasil. E eu mandei uma mensagem para ele, eu e meus irmãos estamos preparando. Eita, ele tem assistido os cultos aqui, eu não vou falar. Uma surpresa para ele, né? Não vou falar. E ele respondeu assim: amado neto, como é bom estar nos caminhos do Senhor, não é mesmo? Estarei aqui nesse horário para receber o presente, né? Amado neto, como é bom estar nos caminhos do Senhor. Eu quero um dia ser velhinho, eu sonho em ser velhinho, sabia? Não romantizo a velhice, eu sei que tem dor, tem não sei o quê, mas eu queria poder ser que nem o apóstolo João, Marília, que ficou bem velhinho.
e poder falar assim: oh amado, que Deus te abençoe. Bença, avô, oh que delícia, Deus te abençoe. Existe um caminho. Eu quero ser um velhinho que fala: existe um caminho. Seja você esse velhinho, seja você essa velhinha, porque tem medo no mundo, tem angústia, tem dor, mas tem um caminho vivo, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero terminar com a poesia do maestro João Wilson Faustini, da IPEI do Brasil, e ele diz assim, abre aspas, palavras dele: a igreja é o lugar onde conheço Cristo. Eu quero chamar o louvor para vir à frente enquanto eu vou lendo essa poesia, tá bom? Poesia do maestro João Wilson Faustini. A igreja é o lugar onde conheço Cristo, um lugar onde aprendo a apresentar a Cristo a outros, um lugar onde tenho comunhão com os irmãos, um lugar onde me ofereço na comunhão dos irmãos, um lugar onde sou amado e aceito, um lugar onde aprendo a amar e aceitar os outros, um lugar que me ajuda a crescer espiritualmente, um lugar onde ajudo os outros a crescer espiritualmente, um lugar onde aprendo a vontade de Deus para a minha vida, um lugar onde ajudo os outros a aprenderem a vontade de Deus para as suas vidas, um lugar onde adoro e louvo a Deus, um lugar onde ajudo os outros a adorarem e louvarem a Deus, um lugar onde aprendo a sair da minha vida para servir a Deus, um lugar onde aprendo a sair e servir ao meu semelhante. A trilha de Jesus é marcada por obediência, mesmo quando difícil, batismo para dar os primeiros passos, deserto quando enfrentamos tentações, servindo, lavando os pés e acolhendo as crianças, curando os enfermos, renunciando e suportando a rejeição, caminhando na cruz de Cristo e vivendo na ressurreição e na promessa e na vitória de Cristo Jesus de Nazaré. Você está pronto para voltar ao segundo semestre? Está pronto para retomar a caminhada do dia a dia? Se sim, então ore comigo agora. Nós vamos pedir coragem para seguir na trilha do Messias. Nós vamos pedir força para que a IPEI do Brasil continue firme e que cada casa, cada célula, cada família desta igreja, das igrejas ao redor do Brasil, continuem sendo um sinal de que existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Amém?